20 anos dando palestra de vendas em eventos corporativos. Já subiu no palco mais de 2.000 vezes, já estudou nos Estados Unidos, fez PhD, tem várias teses. Vai explicar pra gente qual a grande diferença entre uma palestra, uma aula, um workshop, como é que funciona a universidade corporativa. André Ortiz, professor, mano, brilho nos olhos, seja bem-vindo ao Papo com Porça. Professor, doutor, mano, amigo, André Ortiz, chama, como é que ele chama? É BZ, velho. BZ. Brilho nos olhos. Você contar essa história do BZ, de onde nasceu aqui pra galera. Finalmente conseguimos, estamos aqui no Hilton Garden, em São José dos Campos. São José dos Campos não, São José do Rio Preto. Cara, a gente viaja tanto, né, cara? Mais do que nota de R$2. Agora veio de... Ixi, eu tava em Manaus, Porto Alegre. Ixi, agora eu vou pro Rio. Vai entrar, vai dar uma aula na GV agora. Isso, quando a gente terminar, pra não atrasar. E assim vai. E vamos que vamos, essa é a vida. Cara, obrigado primeiramente por você estar aqui com a gente nos 45 do segundo tempo da prorrogação. Pra disputa do pênalti. Você entrou nesse evento que a gente está produzindo aqui, amanhã você palestra pra gente, um evento VIP-passo, assim, eu chamo de AAA, que é o cliente do meu melhor cliente, do melhor cliente dele. Responsa, então, é um evento petit comité, 200 pessoas assim, mas são os caras escolhido a dedo. A dedo pra vir pra cá, pra te escutar. Fiquei muito feliz quando eu soube que era você. Eu falei assim, não, eu preciso trazer esse cara aqui pro Papo com Porça. Nosso primeiro contato foi muito legal, uma puta energia. Você recebe o áudio desse cara, mano, é um mini podcast motivacional já, entendeu? Eu não vi a sua palestra. Como assim? Ainda. Quem que é esse louco? Não vi a sua palestra. Como eu te falei, eu não tenho um roteiro, eu venho aqui, converso com as pessoas pra pegar essa naturalidade, eu acho que é muito mais válida. Amanhã eu vou assistir a palestra, falei, não vou dar uma stalkeada, eu quero ver ao vivo lá. Então amanhã eu tô contigo. Velho, obrigado mais uma vez. Aqui a gente fala com quem faz evento corporativo, que é o teu... Quanto tempo você tá fazendo isso? Quanto tempo você tá de palestrante, assim, de subir, pegar o microfone no palco e falar pra empresa? Ô, Porça, 50 anos de idade, querendo ter corpo de 20, mentalidade de 8, mas isso é verdade. Eu trabalho desde os 12, né? Só que efetivamente, depois de trabalhar em grandes empresas, Ambev, claro, Nextel, HSBC, efetivamente dando aula, dando palestra, uns 21 anos. 21 anos. É quase já. O tempo que eu tenho de agência. Foram 2.600 convenções de vendas, cara. Mentira. 7 países. Você sabe que assim, eu fiquei um tempo como palestrante também e eu contei, e eu parei com, tipo, acho que juntou, né, cara? Eu peguei uma época de palco como professor, como acadêmico, como palestrante mais focado para acadêmico, depois o corporativo, peguei uma onda do aprendiz, né, me contrataram muito como palestrante no aprendiz, e aí eu parei, acho que tipo 1.520 e poucos. O palco te dá um traquejo na vida, né, cara? A gente tava falando de inteligência emocional aqui, ele te dá uma energia de volta. Porcel, tem 2 tipos de atores e 2 tipos de professores / palestrantes / educadores corporativos, anyway. O que acontece é o seguinte, é o ator de novela ou ator de teatro. Boa comparação. O professor e palestrante de online, tudo bem, na frente de uma câmera, e aquele da pegada prática ZNZ. Sabe o que é ZNZ? Não. Zóio no zóio. Zóio no zóio. Aquele boa. zóio no zóio. Aquele cara, porque o aluno, o cliente, quem está na palestra, a energia dele me retroalimenta. Então, o que eu escolhi, se você me falar, André, aula online e aula presencial, mas 10 vezes 1000 presencial. Sim, igual a gente. Até porque business é negócio, feedback, o que rola muitas vezes antes, durante, depois, o tete-a-tete é outro. Então, cara, se fosse só para presencial, cansa, lógico, cansa, assim como atleta de alta performance, ele tem que estar no treinamento todo dia, toda hora, mas a energia que nos alimenta. No outro dia, você no final do dia toma banho, janta, vai descansar, no outro dia você tá novo em folha. Né? E é uma energia boa, né, cara? Porque a energia que o público joga pra você de volta, a gente tava conversando no briefing desse evento, né? Que a gente tava falando de agenda, que hora que eu entro, porque tem uma estratégia, dependendo da palestra que vai ser dada, que hora que a pessoa entrega, né? Sim. Se a pessoa entrega na primeira hora, na última hora, como é que o público vai sair, se ele vai sair motivacional, com motivacional na cabeça, depois do almoço, antes do almoço, para dar uma acordada, e a gente falou sobre isso.
E aí você fez uma pergunta muito inteligente que foi: cara, se a galera estiver ali no flow, eu posso ir mais 15 minutos. Explica esse negócio da galera devolver pra você aquilo que você tá trazendo. No começo da minha carreira, com certeza na sua audiência deve ter palestrante iniciante, professor iniciante, porque uma coisa é ser professor, outra coisa é ser palestrante corporativo. Professor é uma chave, palestrante envolve outras competências, habilidades e atitudes. Eu já tive no começo da minha carreira de falar amém pelo briefing do contratante. Ele falou: professor, na época ainda, professor, você vai abrir o evento das 8 às 9, 1 hora de palestra. O caso é que eu abri o evento pela falta de experiência e eu entreguei a galera 220 km por hora. Só que quem veio depois de mim, nada contra, pelo amor de Deus, tem alguém aí do outro lado da telinha, mas foi o diretor financeiro que abriu a palavra. Então de 220 a galera foi levando porrada e voltou a menos 10 km por hora. Então com o tempo, o traquejo, a gente vai ajudando a pessoa que organiza o evento junto com a agenciadora ou com o contratante, fala: peraí, eu faço parte do quebra-cabeça. Me contextualiza o quebra-cabeça. Quem vem antes de mim? O que você espera da minha fala? Quem que vem depois? Foi por isso que a gente, realmente, com o tempo, né, a gente fala: peraí, se eu vou entregar isso, você espera de mim, depois de mim, deixa eu entregar pro almoço, ou deixa eu acabar o evento. Agora, é fácil eu falar isso, Porça, porque eu trabalho com vendedor. Então, meu carro-chefe hoje é vendedor. Tanto B2C quanto B2B. E a maioria das capacitações para vendedor é de alto impacto. É porrada, é meta, ou às vezes é espírito de equipe, mas a contextualização é de energia. É de energia. Então, esse traquejo e esse tempo vai falando qual parte do quebra-cabeça a gente está inserido. E o casamento tem dado certo. É uma história, né? É um storytelling. Não adianta eu pegar a tua foto e encaixá-la num álbum. E disso você entende. E ela pode ficar destoada, né, cara? Ela se perde. Ela perde o brilho, às vezes, da tua. Você fala: porra, a palestra do cara foi espetacular, mas depois entrou um cara que jogou a galera lá pra baixo. Não faz... E o perigoso é que depois eu sou mal avaliado. Por causa da má organização da agência ou do contratante, eu fui mal avaliado. E aí, já te antecipando uma pergunta que eu gosto muito de fazer no final, esse seria, se não for, eu queria que você me falasse. O que uma agência que faz eventos corporativos, que contrata um palestrante profissional como você, tem que melhorar? Nossa, cara, tem um tempinho aí? Nós vamos fazer um episódio só pra isso. Terapia em grupo, oremos, que comece o mimimi. Ô, Porça, é o seguinte, cara. Claro que assim, ó, eu faço essa pergunta levando em consideração que a gente tem o evento corporativo com porte, com patamar, com empresas pequenas, médias e grandes. Sim, é o que eu ia falar. E eu acho que você já navegou por todas elas. Assim como as agenciadoras têm ciclo de vida delas. As iniciantes, as sênior, as pleno, Bom, vamos lá. O cuidado da agência que deve ter com o palestrante é desde o início, desde o contato, desde a recepção. Na minha humilde opinião, o palestrante é a cereja de bolo do evento. Então eu já vi contratante economizar em honorário de palestrante e colocar o evento todo a perder. Por quê? Porque a agência deu o máximo de si e o palestrante que falou ali estava mal brifado. Então o briefing foi inadequado. Então, na minha humilde opinião, primeiro contato com o palestrante é esse que você vai contratar? Pô, estuda ele. Saiba o lifestyle dele. Saiba o estilo de vida desse cara, porque dependendo da situação, tem palestrante que sabota também. Claro, eu tô nesse outro lado. Claro, o cara tem tá palestrante com o microfone na mão. E não vai com a sua cara e ele te sabota. Eu já vi, não vou citar nomes, lógico, que eu já dividi palco com todos os palestrantes do Brasil, praticamente, pelo menos da minha área, que eu já vi palestrante por bronquinha pessoal, ele falou mal da agência lá na frente. Ó, eu tô falando isso porque me trataram mal. E ó, isso serve pra agência que organizou esse evento. Imagina, quer dizer, pegou mal pra todo mundo, pro próprio palestrante. Pra ele até, não precisava. Mas ele levou ranço. Pessoal. Então a primeira coisa é um simples mimo. O cara recebeu no hotel uma simples cartinha. Eu fui uma vez, minha memória me trai, eu não lembro se eu tava... Eu não lembro se foi em Orlando, se foi em Fortaleza, eu fui dar palestra lá, os caras fizeram o trabalho, minha filha tinha acabado de receber, pô, eu tava longe da minha casa, da minha filha hoje, 2024, que a gente tá gravando, vai para 6 anos, eles fizeram um checklist do nascimento da minha filha, quando eu cheguei no quarto, cara, que foi aquilo?
Eu comecei a chorar, gravei e falei, Débora, falei pra minha esposa, olha isso que fizeram. Então, é o cuidado de tratar bem. Isso não é só o palestrante, todos os stakeholders envolvidos na cadeia de ação, todos. Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa, a agência, ela deve entender o seguinte, ela tem 2 clientes, isso é óbvio pra você. Ela tem o contratante e ela tem todos os envolvidos. Então, é assim, eu imagino você o que passa de aprendizado, porque você é o gestor, eu brinco, Porça, você, cara, todo dono de agenciadora, de produtora de evento é um grande bombeiro, né? Ele tá apagando incêndio toda hora, até antes da gente gravar aqui. Literalmente. Conta isso aí, é verdade. Não é? Como é que foi, macho? Disparou o alarme de incêndio. E aí, pô, a gente é macaco velho, né? Eu falei, ó, pode avisar lá que foi começou a tocar uma sirene. Aí, macaco velho falou... E detalhe, onde a gente tá? Onde a gente tá, exatamente. Aonde que a gente tá? Fala pra galera. Estamos no Hilton. No Hilton, em São José do Rio Preto. Isso. Maravilhoso aqui. O que acontece? A gente usa um equipamento que é o haze, que é uma fumacinha para que as luzes apareçam bem bonitas num coquetel que a gente tá montando ali. Começou a tocar, eu falei, ó, Cachoeira, pode avisar lá, é o alarme de incêndio, os caras esqueceram de desligar e ligaram o haze. Então a gente literalmente... É um bombeiro. Mas aí é a história de tempo de estrada, né, cara? Que a gente sabe. O que acontece, assim, não é nem a culpa da técnica, nem do hotel, que é um puta de um hotel aqui. Acontece. A gente só tem que pensar e tá prevenido. Se fosse há 10, 15 anos atrás, no começo eu ia levantar aqui desesperado. Alguma coisa está acontecendo. Eu nem me mexi. Eu falei, ó, é tal coisa, resolve assim. 5 minutos resolveu. Então, a gente fica muito com o extintor na mão. A gente fala que a gente trabalha muito com o plano. O evento é uma eventualidade. Eu acho que assim, sabe, Porça, terminando a linha de raciocínio, o terceiro ponto que toda agenciadora ela deve entender é não queira vender uma vez para 100 clientes. Venda 100 vezes para o mesmo cliente. Trabalhe a sua carteira. Isso eu vou falar até amanhã no evento aqui. Trabalha, faça o cross-selling. Ó, chegou um serviço novo que a gente está trazendo de fora. Olha, fantástico para o seu evento. Faz um upselling, faz uma venda de um valor agregado. E você vai ter o quê? O sonho creme de la creme de todo empreendedor, que é a indicação. É isso mesmo. Que é a indicação. Então, assim, acho que esses 3 pontos, eu começaria por esses 3 pontos. Trata bem o palestrante, os stakeholders, cria essa meia cancha, esse bom relacionamento. E terceiro, consequência vai ser indicação. Boa. Que bom. Fico feliz. A gente deixa isso muito monitorado. Eu tenho uma satisfação em dizer que a nossa prospecção hoje ela é muito mais passiva do que ativa. A gente trabalha muito no cliente e fala... Quantos anos você já está no mercado, parça? Vamos para mais de 15. Mais de 15. Quantos clientes você já atendeu? Beirando 100. 100 clientes, cara. Mas aí o que acontece é o seguinte, tem clientes meus que eu faço convenção há 8 anos. Ai, que delícia. Seguidos. Que delícia. Participando da concorrência. Não é que o cliente fala assim, ó, você já faz há 3 anos, faz aí de novo. Não. Você imagina que todo ano eu participei de uma concorrência com outras 3 agências e tive que provar que eu continuava bom. É horrível, mas é bom, né? Mas é bom. Então é um desafio bom, eu acho que é um desafio bacana. Hoje eu tenho poucos e bons clientes. Separo muito meus clientes, hoje a gente trabalha. Porque dentro de uma agência, um cliente que não é tão legal, ele estraga um núcleo de clientes legais. Aí estraga a minha equipe que está te atendendo bem. O cara vai falar com você lá, meu produtor vai tratar você mal, porque um outro cliente, de um outro job, de um outro... Não tá enganado. Então, hoje a gente prefere abrir mão de alguns clientes que não tem muito o nosso perfil, nossa filosofia, nossos valores como empresa. A gente acredita muito que quem vem pelo preço, vai pelo preço. A gente não é uma agência barata, a gente é uma agência cara e chata. Então, tem muito cliente que não quer trabalhar com a gente, porque a gente põe o cliente para trabalhar. Literalmente, a gente fala isso. Mas, quando o cliente entende que, assim... O evento dele vai de A a Z sem ele ter que acordar no meio da noite. Ele não vai precisar ficar fazendo follow-up na gente. A gente vai dar para ele o status de como é que estão as coisas. Deixa eu aproveitar para você que está nos assistindo e que tem um desafio. Você caiu por alguma razão aqui nesse podcast e você está precisando montar a sua palestra, contratar seu palestrante. Independentemente se vai contratar Nexo ou me contratar...
Como eu falei, eu já tô há mais de 20 anos. Perguntinhas básicas no briefing que a Giane da sua equipe falou pra mim e você juntamente. Qual material você vai usar? Parece bobo, besteira, né? Qual material você vai usar? Você vai trazer máquina própria, pendrive? Dentro da apresentação, qual é a apresentação? É PowerPoint? É blá 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 blá? Falei, é essa? É 16:9? Tem link de vídeo? Tem. Tudo isso, professor, eu sei que você gosta de ter o domínio do seu peopleware, do hardware, mas a gente trabalha assim. Eu adorei. Por quê? Tá tudo já na mão da Giane. Já tá? Já tá lá. Aê, Hoje Giane, cedo. porra. Não, mas mérito pra vocês. Por quê? Show. Primeiro que vocês me atenderam bem e assim, tá tudo lá e o que eu quero é menos dor de cabeça. Então é lógico, terminando nossa entrevista, eu quero lá testar, lógico e tal, mas tá lá. Isso, para o palestrante, tem palestrante que não gosta, ele gosta de centralizar tudo. Eu acho um erro, porque eu acho que o palestrante também tem que ser parceiro com a agenciadora. Depende da agenciadora também, né? Mas a postura sua, e eu sei que tem gente que está nos assistindo e já passou por isso, ou como agenciador ou como palestrante, porque tem agenciadora que não fez esse pré-briefing, deixou tudo em cima da hora e o palestrante é estrela. E o cara tem um temperamento difícil. Aí já ficou aquele ranço no ar. Aí você já viu o que acontece. Sim, atrasa, a treta de relacionamento, o contratante percebe. É horrível. A gente tem alguns desafios como esse. Acho que cabe muito a gente a gerenciar isso aí. A gente já teve palestrantes que a gente já contratou assim, grandes filósofos. 8 vezes direto. Chegou na terceira, quarta vez, a gente ganhou a confiança dele. Já entendeu? pegou no então, tranco. Eu já sabia exatamente como ele trabalhava. E vice-versa. E vice-versa. Ele já sabia que ele podia me dar a apresentação dele, que eu tenho um termo de confidencialidade com todo mundo que eu contrato. Tipo, cara, o que é material seu não vai sair daqui, ele vai entrar na máquina, ele vai ser apagado. A gente trabalha com isso, com grandes contas, grandes clientes, com todos os nossos parceiros. Eu já sabia o microfone que ele usava, o retorno que ele usava, a luz que ele gostava. Ele chegava no meu evento, ele descia do carro, lembro plenamente. Ele trazia uma camisa, tirava uma camisa social, colocava, Porcel, tá daquele jeito? Tá daquele jeito. Fechou. Segura meu blazer, eu segurava o blazer dele, eu entregava o bastão pra ele, ele colocava, Confiança. ele entrava, dava palestra. Confiança, parceria. Então, vai um tempo, obviamente, de conhecimento, de ganhar confiança ali, mas é um papel nosso, de desenvolver. Porque eu entendo o outro lado também, que às vezes é muito novo pro cara. E como eu, numa proporção muito menor, durante um período da minha vida, rodei muito o Brasil, viajando e também palestrando, não é assim, aqui você pode falar pelo menos pra mim, quero saber a tua opinião também. Cara, não é o melhor mundo. As pessoas falam assim, pô, os caras estão no Hilton, né, velho? Os caras viajam de avião, os caras dormem em hotel 5 estrelas. Cara, a gente que faz evento, você que faz palestra, eu queria minha casa, você quer ficar na tua casa, na tua cama. Então é muito legal viajar, mas o palestrante vem com um cansaço acumulado. Você mora em Orlando, você tá em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Sim. Então a gente tem que gostar muito disso, né? É uma operação que exige muita energia da gente. E não tem, pra você que sobe no palco, pra gente que produz evento, não tem o corta, vai de novo. É ao vivo, né? Quando você tá lá em cima no palco e você começa a entregar teu conteúdo, você não fala, pessoal, deixa eu entrar de novo, que a minha entrada não foi tão legal. Você precisa entrar e entregar o seu 100%, né? Independentemente da área do palestrante, do professor, eu acredito que o processo cênico tinha que ser meio compulsório para todos. O que é o cênico? Ele saber lidar com o improviso. Porque assim, todas as minhas palestras, treinamentos, workshops, eu tenho cursos que eu vendo que eu fico 40 horas de pé. Eu fico 5 dias, 8 horas. O pau come, meu irmão. É conteúdo, método de venda, de liderança, de oratória, de comportamento. É muita entrega. Só que é o seguinte, uma coisa é você ir lá e dar uma palestra. Outra coisa é você fazer o workshop. O palestrante,
que dá palestra, aula, workshop de maneira andragógica. Esse nome chique, andragogia, é educação para adulto. O que é isso? Você interage com o cara. Eu chego pro Cachoeira que tá ali nos bastidores e falo: Cachoeira, você é corintiano? Fala aí, não, responde pra galera ouvir. Acho que eu sou, velho. Corinthians. Aqui é Corinthians, fazer o quê? Eu já tô fazendo oração pro Cachoeira ali atrás, gente. O que acontece? Isso é andragogia. Eu tô interagindo Trazer com o público. jogo, Vocês não estão vendo o Cachoeira, mas o cara tá ali. Cachoeira é famoso. Cachoeira é famoso, outro nível, é outro nível. Ele aparece em todos os podcasts, mas não aparece. Mas nem todo professor palestrante segue a aula andragógica. E isso é cênico. Você tem que ser... Cachoeira acabou de bater a cabeça ali, vocês não viram. Eu vi a figura. E ficou emocionado. A andragogia, o cênico, quando você me falou ali olho no olho, é papel do palestrante, do professor se especializar também. Porque uma coisa é fácil você só dar uma palestra e não deixar ninguém levantar a mão para perguntar. Aí é fácil ser palestrante, professor. Eu quero a pegada. Eu quero, e aí, você concordou? Eu gosto do desafio, né? Esse termo em latim, desafio, desfidare, desenfidare fé. Desafiar e colocar a fé do cara à prova. Isso que me move para ser um professor, um palestrante, um vendedor melhor. Porque o aluno, o cliente, ele nos instiga, o inteligente. Porque tem cara que eu brinco de talibã. O que é o talibã? Ele levanta a mão porque ele quer o holofote. Uma vez eu tava fazendo a convenção para 4.000 pessoas em São Paulo, de uma grande escola de idiomas, né? E esse CEO, ele hoje é CEO de uma outra grande empresa, ele me leva para todas as empresas que ele é CEO. Não vou citar o nome, até porque não tá pagando merchan aqui. Estava lá 4.000 pessoas, Porce, escuta essa. Aí eu não sei o que eu falei, teve um talibã lá do fundo, levantou a mão, falei: produção, bastão para ele, microfone para ele, o que tá acontecendo? Professor, tá tudo errado isso que você tá falando. Você tá brincando. Os 4.000 pra mim, como diz, olha, vai deixar. Aí eu paulatinamente, mas paulatinamente, mas naquela, né? Jesus, o que virá? Eu fui descendo, eu fui até ele, eu falei: por quê? O anuário que você está mostrando nesse histograma, acho que era uma pizza estatística, ela está desatualizada. E olha o que eu tenho aqui. É lógico que ele puxou a atenção para ele. O que aconteceu? Isso aconteceu comigo. Fui lá, vi, comparei. Na frente dos 4.000 eu cheguei. Naquela ocasião eu estava com 15 pessoas da minha equipe só de livro, DVD. Eu vendia meus kits. Lembra de DVD? Sim. Aí eu cheguei e falei não lembro se foi pro Luiz, pra Débora, pra Ana, falei: por favor, traz o kit inteiro da Oficina do Sucesso pra ele. Gente, por favor, uma salva de palmas pra ele. Eu peguei aquele lá do pavão do cara, eu coloquei ele no lugar dele, ele me corrigiu, eu pedi desculpa na frente de todo mundo. Só que na hora, pós-workshop, ele veio pedir desculpa que ele me expôs. Ele te expôs. Então, porém, ele queria o holofote. Claro. Eu dei o holofote pra ele, sim. ele estava certo, mas ele não poderia ter me chamado. Claro, muito mais elegante. Mas tá, né, sim, que eu chamo de talibã. Tem mesmo, que é o aluno... Hoje. Meu, eu dou aula aqui no Brasil na Harvard Business School brasileira, né? Eu não vou citar o nome, mas é a maior lá também. É a maior escola de business, e os alunos, principalmente ali na Berrini, ali é delicado, porque eles te provam. Uma ocasião, Porça. E assim, cara, eu estudei nessa instituição durante 2 anos também. Eu fiquei no papel como professor de pós-graduação também. E os alunos que nos assistem, de novo, não bater a cabeça. Não é que a gente sabe tudo, ou que o aluno ele até pode ter... Cara, eu dei aula para grandes diretores de marketing e tal. E às vezes o cara tem uma informação que a gente não tem, o cara tá mais up-date. Ele pode estar com certeza certo, mas traz a gente lá, não tem essa necessidade. É o jeito. E eu falo, cara, eu nem quero saber tudo. Ô, Porça, só para terminar essa linha de raciocínio, tava lá na unidade da Berrini, o cara, ele vê pela apostila na época o seu currículo. E percebe-se que o rapaz era um executivo vindo de família nobre, bem diferente de mim, e ele com uma experiência internacional muito vasta. E ele, no meio da aula, ele chegou: professor, eu tenho uma dúvida, que eu já viajei em mais de 38 países e eu tô vendo que é bem pífio, falou bem assim. Mentira. É bem pífio o currículo internacional seu aqui. E
será que vai ficar algum gap, algum viés? Eu engoli seco, a classe inteira olhou pra mim como quem diz de novo, olha, vai deixar... Nada? Eu falei, pô, eu peço perdão pra você, que realmente eu esqueci de uma experiência internacional. Quando eu estava pagando o meu mestrado, na ocasião que eu parcelei mais de 36 vezes, eu consegui ir para o Paraguai para comprar e revender. Então, essa experiência internacional... Mas eu substituí pela faculdade FV, né? A Faculdade da Vida, juntamente com tudo isso. Aí ele foi devagarinho entendendo, na hora do intervalo, depois pediu desculpa para mim. Mas, e sempre haverão alunos com essa necessidade do holofote. E aí, a gente traz pro corporativo, né, cara? No corporativo é a mesma coisa, é a mesma situação, cara. Pra gente, pra você como palestrante, pra gente como produtora, acontece. A gente tem que saber, tem que ter essa inteligência emocional. Voltando um pouco, como é que você caiu nesse negócio? Você acordou e falou assim, cara, isso, muito você louco. Palestrante... Muito louco. Ô, parça, eu nunca imaginei na minha vida que nem professor eu seria, cara. Eu sou vendedor. Então, desde os 12 eu comecei vendendo jornal em feira, venho de uma família simples, lá no bairro, foi a primeira picadinha do pernilongo da venda, fui ser office boy, escritório de advocacia do meu tio, depois eu entrei num banco para pagar minha faculdade, eu fiz PUC em Campinas, administração. Fez? Fiz PUC. Eu fiz pós lá. Eu sou um filho da PUC. Eu fiz lá. Você fez pós? Fiz gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Cara, resumo da ópera. Aí eu fui crescendo, no banco fui sendo promovido, falei, mas não é isso aqui que eu quero. Para minha mãe, ela queria que eu fosse gerente até hoje de banco. Do banco eu saí, fui para Claro, que é a TES, na operação da TES, depois Nextel, depois Ambev. Saí dessas empresas para abrir meu próprio negócio. Imagina quanto de experiência eu fui ganhando na área de vendas, marketing, customer service, atendimento ao cliente, venda em si. Tanto B2B quanto B2C. Eu fui navegando. Aí eu saí de tudo isso para abrir meu próprio negócio. Lembra do boom da internet, 99, 2000? Eu abri meu mini provedor de internet. Mesmo? A mesma velocidade que eu abri foi a mesma velocidade que eu fali. Se der risada porque foi no meu, né? E continua dando risada. Mesmo, cara? Velho. E aí, cara, aí o bicho pegou. Aí eu só não perdi tudo porque eu ganhei uma depressão, né? E ali... Literalmente perdi tudo, voltei a morar na casa dos meus pais e de tanta galera chegar e falar assim, André, você fala mais que a boca, você é cheio de historinha. Cara, quando você começa a falar, a galera fica hipnotizada. Por que você não vai dar aula? Eu falei, você tá louco, aula? Você tá louco, aula? Eu sou vendedor. É tomar lá da casa. Só que os boletos não param de chegar. E aí o que acontece? Bati na porta de maneira resumida do SENAC, que faz parte do 5S do governo brasileiro. Rua Sacramento, em Campinas, foi ali que o Estevão Bento, coordenador, se você estiver nos assistindo, obrigado, você foi um anjo na minha vida, irmão. Que ele chegou e falou, cheguei numa segunda-feira de maneira resumida, aconteceu isso, eu acho que eu tenho experiência, né, em vendas, em atendimento e tal, me dá a oportunidade. Ele falou, vai pra sala então, porque o professor de atendimento hoje faltou. Se vira nos 30, falei, cadê ementa? Cadê tal? Fui, os alunos adoraram. Resumo da ópera, cara. Do SENAC, do nada, os alunos começaram a me convidar para dar palestra nas empresas deles. E eles fizeram uma pergunta mágica para mim, Porça, e você que está nos assistindo. Ele chegou e falou assim, quanto você cobra? Que é a melhor coisa que eu falei, que porra, what's the fucker, velho? Que porra é essa? Eu falei, cara, então existe esse ainda mundo. Pagam pra isso. Aí eu entendi que o patrão, papai do céu, me deu uma oportunidade para eu virar a chave. E daquela segunda até hoje já são 22 anos, 2.600 convenções de vendas. Tô entre os top 3, posso falar, tô entre os 3 palestrantes de vendas mais contratados no Brasil. Quando fala em venda, quando fala em BZ, brilho nos olhos. Conta a história desse brilho nos olhos que depois eu vou te fazer uma pergunta. Da onde nasceu esse negócio? BZ? E o que é? Primeiro o que é? Tipo, pra quem não te conhece, como é que ele nasceu e o que é? Coisa doida, né, cara? BZ, brilho nos olhos. Nasceu sem eu perceber desde a primeira aula, desde a primeira palestra, porque sempre a galera falava, porra, a gente sai com brilho no olho dessa aula, a gente sai, cara, tava sua aula hipnotizante, isso nada, e eu falava com o coração. Por mim eu começava a falar e não parava.
Eu trouxe tudo isso, vou chegar até onde realmente chegou nesse hashtag BZ. Eu fui parar lá no meu doutorado, nos Estados Unidos, onde você mora, na Florida Christian University, e a problema que eu trouxe é: por que algumas pessoas brilham mais do que outras? Será que um nasceu sortudo, o outro azarado? Será que é isso? Acho que não seria... Não é possível. Eu sou um ex-vendedor de jornal em feira, então eu era o azarado. Sim. Eu soube virar a chave. Era o azarão, né? É. Aí, depois de estudar 4 anos, eu fui entrevistar 250 empresários. Eu fui estudar todas as teorias clássicas motivacionais que o planeta tem, desde Daniel Pink, Herzberg, minha memória me trai, 1958, Herzberg, Frederic Herzberg, ele tem um sobrenome alemão, mas ele é americano. Esse cara escreveu um artigo chamado Motivation to Work, motivação para trabalhar, teoria clássica dos 2 fatores, intrínseco e extrínseco, o que motiva a gente. Eu fui estudar tudo isso aí. E resumo da ópera, cara, eu cheguei num framework, numa tese chamada Brightness Zone, zona do brilho. O que faz um motivar mais do que o outro? E o resumo que eu cheguei de tanto estudar, tanto entrevistar é: a única coisa que não dá para ensinar para os outros, que é a atitude. Então, assim, tudo que a gente imagina que uma pessoa de sucesso tem, com exceção de dinheiro, você já nasceu com isso aí. Você já nasceu com isso aí. Nosso cérebro, sistema límbico, neocórtex, sistema límbico, neocórtex e o reptiliano, nosso cérebro, ele é composto de sinapse cerebral infinita, neuroplasticidade infinita. E não é geneticamente que vai definir o sucesso nosso. Não é filho de peixe, peixinho é. Isso é balela. É comportamento de peixe, peixinho será. Então, assim, é o memético, esse termo que advém do grego memene, que significa código de repetição de memória. Quanto mais você treina, uma vez eu dividi o palco com o Ceni e o Schmidt, o Rogério Ceni e o Schmidt, independentemente se você gosta ou não desses atletas. Eles falaram pra mim: Andrezinho, cara, e Andrezinho mesmo, porque os caras são gigantes. Cara, os caras acham que eu sou mais craque. Não, eles mal lembram que eu chego antes para treinar, treino durante com eles e fico depois treinando. Então é a memética, é a repetição. Então o brilho nos olhos, se você está nos assistindo até aqui e é aderente ao seu momento, você tem o que você precisa. André, você está falando que você não tem os meus problemas, você não tem os meus e do Porça. Problema é uma bênção disfarçada. Oportunidade. Exato, velho. Cara, quando você entrou lá no programa que te exponenciou, catapultou, eu tinha certeza que você tinha medo pra caramba. Eu vou me expor, a minha cara pode dar tudo errado, vou ser humilhado, e você venceu. Agora, o que eu tô querendo falar aqui, Porça, pra quem nos procura e fala: pô, você é convidado pra falar de BZ nas empresas e agenda lotada, viu? Sabe por quê? Porque o mundo tá doente. Porque o movimento Bora Brilhar, que eu tô trazendo, exponenciando para todo o planeta, né? Não só para o Brasil, é porque não é só levar gestão e técnica de venda, é levar brilho. Porque hoje, infelizmente, os corredores corporativos ou estão entupidos, infelizmente, de pessoas vaidosas e arrogantes, ou estão entupidas de pessoas com patologias escondidas, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade e afins. Então, o BZ, ele é muito sério. Ele tem um nome bonitinho, lúdico, Sim. Mas é assim que nasceu, Porça. Sem dúvida. Cara, que legal. E é muito legal porque, assim, ó, além de ser um movimento, né, que eu acredito que quando a gente fala de qualquer coisa que a gente vai colocar pra fora, quando é um movimento, ele acaba se tornando maior do que você. Se perpetuando, né? Isso é fato. Ele tem um fundamento, né, velho? Você não acordou e falou assim: ó, não, agora essa hashtag aqui acabou. Você foi pra lá, você estudou, você aprofundou. E é uma coisa, cara, que eu acredito muito. Tem coisa que a gente não consegue ensinar pras pessoas, né? E eu te mandei em off de um videozinho que o Titio com 50 acabou de passar, né? Mandou sim, cara. Mandou sim. E vai fazer parte do movimento Bora Brilhar. Vai mesmo? Não tenho vaidade nenhuma de falar aqui, se você me permitir. Eu não te perguntei porque é muito pessoal. Mas eu falo. Tua liberdade. Pessoal, olha só. Isso automaticamente já está dentro do movimento Bora Brilhar. Para quem me conhece sabe que eu tenho depressão há 25 anos, tomo carbolítio e eu considero esse medicamento como uma insulina para um diabético. Né? A medicina hoje do planeta, pela OMS, não detectou a cura nem para o câncer, nem para a depressão.
Ponto. Remédio remedia, mas não acha cura. Ah, mas tem quimioterapia que tá curado, mas essa célula pode voltar, tá? Pois bem, fui fazer uma colonoscopia. Cheguei com 50, falei, vou fazer o check-up total. Colonoscopia intraintestinal e descobri um câncer maligno dentro do meu reto, exatamente, perto do ânus, isso mesmo. Cara, descobri um câncer de 6x4, maligno, um sabonete. Eu não tinha dor, não tinha sangue oculto nas fezes, não tenho ninguém da família primeiro grau, nada. Aí a doutora chegou e falou, ô, seu anjo da guarda é muito forte, só que você tem que tirar isso pra ontem. Resumo da ópera, gente, eu tô sendo entrevistado, faz 15 dias que eu já tô, entre aspas, curado disso, foi retirado, vou agora, entre aspas, curado, tá? Para não entrar em contradição. Porque eu vou agora participar de um acompanhamento com uma oncologista. Mas por que eu tô trazendo para vocês algo bem íntimo? Porque eu falei para as duas doutoras, a que retirou no procedimento e a doutora Ana Maria, maravilhosa, oncologista que me atendeu. Eu quero convidá-las, vocês duas, para o meu podcast, para trazer para o maior número possível a bandeira de faça a colonoscopia, porque a doutora Ana, a primeira, as duas chamam Anas, a primeira doutora Ana Karina falou, é bem possível que se você demorar 6 meses ia rolar nível 2, você tá nível 0. Tem níveis, eu fui estudar, né, o câncer ele tem níveis, de 0 a 4, 4 já tá metástase, já tá, então pelo amor que você tem por você, pela sua família, pelos seus sonhos, faça a colonoscopia. Sim. E isso, cara, se não é BZ isso, eu não sei. E detalhe, desse vídeo que eu te mandei, que eu coloquei nas redes sociais, eu já recebi 9 no direct, 9 depoimentos, vou fazer colonoscopia, vou fazer colonoscopia. Então falei, obrigado, papai do céu, velho. Me usa pra ajudar. Não, mas tem eu acho que é isso que é o BZ, viu? Não, sem dúvida, cara. E aí, obrigado, primeiramente, por você ter compartilhado isso, por você ter compartilhado comigo lá atrás, e eu te mandei uma mensagem depois, falei, cara, porra, graças a Deus, puta, iluminado, na hora certa, no lugar certo. Obrigado por você ter compartilhado aqui e levantar essa bandeira, acho que é muito importante. Já chorei que tinha que chorar, agora é chorar de alegria. De alegria. A gente que está um pouco mais na mídia, ou enfim, as pessoas têm um pouco mais acesso às nossas informações, nosso conteúdo, faz parte da gente levar esse conteúdo adiante. Que bom, cara, fico feliz e te desejo que continue essa vida longa, né? Vida longa. Cara. Tem muita palestra ainda pra gente dar junto, hein? Pelo amor de Deus. Chega de susto. Tamo junto. Você falou alguns, eu quero deixar muito claro isso pra nossa audiência, que eu tenho a seguinte opinião, assim, ver se eu tô certo. Nem todo palestrante é professor e nem todo professor é palestrante. Boa! Sensacional. Quero falar disso. É a primeira. Vamos falar dessa. A segunda, pra eu não esquecer, que eu esqueço das perguntas, qual que é a diferença de maneira geral, entre a palestra, a aula, o workshop, independente se ele é online ou se ele é presencial. Boa, queria que você separasse muito bem isso para o nosso público, porque às vezes o contratante chega para mim, o cliente fala, Porcel, eu queria fazer um workshop. Então vamos lá. Porcel, eu queria fazer um treinamento experiencial. Então, eu quero vamos separar isso em caixinhas? Vamos. Para o nosso público falar assim, eu entendi o que eu quero. Porque às vezes o cara nem sabe brifar pra gente. Primeiro vamos definir a diferença entre professor e palestrante. Boa. E depois entre aula, workshop e palestra. Boa. Pode ser? Então vamos lá. Diferença entre professor e palestrante. Um professor, muitas vezes, ele segue um conteúdo programático. A famosa ementa. Ementa. E nessa ementa ele tem que ter alguns pré-requisitos para ministrar essa aula. Ou informação acadêmica, línguas, etc. Isso é a formação tácita, o conhecimento para ele ser um bom professor. Tá, mas isso não garante que o cara vai arrebentar a boca do balão. Que o cara vai dar um show de aula. Até porque nem toda aula é show. Eu dei aula de normas da BNT, cara. No começo eu pegava qualquer aula. Mano, como é que você vai dar show em aula de normas da BNT? Não dá pra dar show em todas. E até porque eu acredito que nem toda aula deve ser um show. Tem aula que é apenas... é técnica. Que é pedagógica. Isso. Então, pra você ser professor, a didática do professor, ele tem é um Y. Ele tem a didática pedagógica e a didática andragógica. A pedagógica, quando você ensina criança. A criança tá com o chip vazio.
Então, o Winchester, essa é antiga, hein? O Winchester, a CPU do cara, a memória tá vazia. Então, tudo que você coloca para educar a criança é cognição nova. Então, ele tem que ser pedagogo. Faz dessa maneira que o professor está ensinando. Então, são conhecimentos novos. Muitos professores ensinam adultos de maneira pedagógica. Eu acredito que esteja errado, porque faz você dormir. Né? Um dos desafios do Vaticano, eu sou cristão, eu venho de uma família católica, mas por que muitos católicos estão indo para a igreja evangélica, fugindo até da renovação carismática? Por causa do jeitão da missa, porque a missa está sendo pedagógica. Concordo. E só isso, vira a página, epígrafe 3, parágrafo 2, isso faz dormir o aluno, o cliente, o fiel. Então, assim, o professor... ao mesmo tempo do padre, do pastor, que eu considero como professor, só que para religião, é a didática dele. E é aí que ele tem que ir para andragógica. Andragógica entra um monte de coisa. É aqui que você vai ter que se especializar. Artes cênicas, células de trabalho, dinâmica, interação, uma boa dose de humildade. Que o professor teve ementa que eu dando aula na FGV, eu fui eleito o melhor professor de gestão de vendas do Brasil. Que legal. Na FGV. Então, assim, mas qual que era o feedback dos alunos? É um professor a aula fora da caixa, mas a aula fora da caixa é andragógica. Isso me deu respaldo para literalmente sair da área de professor para ir para o palestrante. A palestra, qual que é a diferença da palestra para a aula de um professor? Além desse Y que existe, o palestrante, ele é um artista. Existem dois tipos de palestra, para o seu cérebro e para o seu coração. Existe a híbrida. Para você chegar na híbrida, é muito conhecimento, muita experiência. Eu tento fazer a híbrida. Dentro da palestra eu sou professor, ou seja, galera, chamo todo mundo de BZ, né? De brilho nos olhos. Brilho nos olhos é o seguinte, agora anota aí, que isso aí para você, como prospectar o cliente. Você tem lá demográfico, psicográfico, tal. Eu tô sendo professor, eu tô ensinando ele do jeito que é para ser. Tecnicamente. Técnica. Agora, há maneiras e maneiras de eu falar. Imagina você vai prospectar aquele produtor rural, aquele cara lá com esse carrinho de palha na boca, falou, minha amiga, ainda nem começa. Esse é o lado lúdico. Então, a diferença da aula e da palestra é que na palestra, esse palestrante, ele pode usar e abusar do dom dele. Se você sabe dançar, dança no palco. Se você sabe cantar, canta. Se você toca violão, toca. Isso é palestra. Agora, depende do briefing do contratante. Sim. Senão você vai ser patati patatá. Nada Sim. contra patati patatá. Mas no lugar errado. É uma correlação errada. Sim. Você captou? Então, a diferença principal entre professor e palestrante é essa. Professor é o lado técnico. Palestrante é o lado técnico mais o show. O tempero daquele professor, daquele palestrante. Por isso que nem todo professor consegue ser palestrante. Porque ele tenta na palestra, no mercado... porque nem todo mundo que vai assistir sua palestra no mercado é seu aluno e tá ali por obrigação, muitas vezes. Que o patrão dele pagou para ele assistir. Claro, obrigatório, né? Obrigatório. E qual que é a diferença de aula, palestra e workshop? Uma aula, até te contextualizei, uma aula é um começo, meio e fim, aquela minutagem. Assunto. Muitas vezes para uma palestra, o que eu considero de palestra? Até 2 horas. Tá. Até 2 horas é considerado uma palestra. Acima de 2 horas, até 4 horas, é um curso ou um treinamento ou um workshop. Ok. E daí até 8 horas também, idem. Só que qual que é a diferença da palestra para o workshop? A palestra... Muitas vezes o contratante chega e fala, pode abrir espaço no final da palestra para a audiência perguntar? Eu falo, pode, porém a minha palestra ela é 100% andragógica, não precisa. A gente falou sobre isso. Porque ao longo das 2 horas eles já vão interagindo. Você já puxa os caras, né? Eles já vão interagindo. Sim. Desgasta muito. Eu saio pó da rabiola, porque eu saio assim, mas eu entreguei 100%. A energia veio para mim, de todo mundo. Tá? Isso é uma palestra. Agora tem a palestra que só o palestrante fala, que não dá espaço para perguntas. Eu acho uma sacanagem. Porque se eu pago para assistir um palestrante, eu quero levantar a mão e ter... Tirar uma dúvida. André, mas eu já fui num stand-up que o comediante é só ele que fala. Mas isso é stand-up, é uma outra proposta. E mesmo assim tem stand-ups que o comediante começa interagindo com o público, que eu acho show. É andragogia. Sim.
E qual que é o papel do workshop? O workshop, ao longo de todo o treinamento, ele é 100% andragógico. Diferente de uma palestra, um workshop é que você quer colocar os seus vendedores para interagir ao máximo a experiência do professor. Agora, esse cara tem que estar preparado. Sim. Porque não existe mais vendedor, gerente, eu acho que nunca existiu, né? Diretor, dono de negócio bobo. Muitas vezes ele vai saber alguma coisa a mais do que eu. Cara, eu dou chancela para ele. Claro. Fala mais. Aprendi mais uma. Eles adoram, os alunos adoram quando eu falo, aprendi mais uma. Daí os caras falam assim, por isso que o nome desse cara aí é o PhD que fala a língua do vendedor. Esse slogan não fui eu que criei, Eu vi isso aí. Foi o mercado que me apelidou. Por que o PhD? Porque o cara, pô, ele investiu... Literalmente tem um PhD. Mas ele é dos nossos. Exatamente. Ele Usa não fala a nossa difícil. linguagem. Ele não fala difícil. Exatamente. Então, eu acho que é essa a principal diferença que você me perguntou. Professor palestrante e aula, workshop e palestra. Legal. Não sei se eu Não, pude ter ajudado. É exatamente isso. E aí, pegando essa carona, entendemos palestra, workshop, aula, aonde você gosta ou aonde você navega? Cara, Como produto. Cara, eu consigo te chamar, não obviamente para dar uma aula, porque eu deixaria a aula para a parte acadêmica, em uma ementa, o corporativo, e a gente fala com o evento corporativo aqui, eu nem vendo como aula, eu vendo como uma palestra ou como um workshop. Hoje você vende para o corporativo tanto a palestra 2 horas quanto um workshop 8. ou 30, de uma vez só. Ou 32 ou 40 horas. Tá. Ou universidade corporativa, que eu também faço. Isso, aí você estende um pouco além do Se que um tivesse workshop. aqui uma pizza de estatística, eu iria dividir 90 a 10, que hoje eu com 50 anos tô. Como é que tá em 90 a 10? 90% da pizza tá capilarizada em palestras, workshops, universidade corporativa, em company, dentro das empresas. Que é assim, ó, aqui entre nós, é onde está o dinheiro. Mas não é só por causa disso. Não tô nem falando porque assim, a gente que dá aula, Sim. a gente ganha nada para dar aula. O professor que tem, e aí eu acho que tá o pulo do gato. Se você não fosse professor, você não estaria aqui, concorda? Exatamente, concordo. Né? Você hoje tem um cachê. Eu forjei minha carreira dando aula, como professor. Você tem um cachê como palestrante profissional muito bom, financeiramente falando para você, Sim. financeiramente falando para o mercado. É uma entrega, pelo que eu vi de longe, vou ver presencialmente, que eu não tenho dúvida que eu vou me arrepender, mas o que moldou isso foi aquelas horas-aula de, não sei quanto tá hoje, R$100, R$60. No Senac, quando eu comecei, eu ganhava R$3. É isso aí, cara. R$3. Jaguariúna eu ganhava acho que 27, se não me engano. E aí você ia lá trabalhar 4 horas, 4 aulas, pagava o estacionamento, pagava gasolina, comia alguma coisa e não sobrava dinheiro. Então, a história de ser um professor é amor e o palestrante Eu acho que pegada, acho que a coisa. pessoa, eu tive toda a minha trajetória, mas eu sou empreendedor. Eu penso, não é ganancioso, eu sou ambicioso, né? Hoje realmente, financeiramente, tem palestras que já fechei por 60K. É uma palestra minha, porque é o budget para aquela empresa o que eu ofereço. 3 anos quando eu comecei, dos 22 que eu estou hoje, eu trabalhei de graça. Os 3 primeiros anos como palestrante. Então, se você que está nos assistindo, isso é aderente a você, se você quer ser palestrante, já é professor, é coach, anyway. Cara, trabalha de graça no começo. De graça em termos, porque você vai ter o quê? Depoimento. Claro. Esse de graça é relativo, você vai ter depoimento, você vai ter prova social. Sim. Eu lembro como Você sabia como que eu comecei a trabalhar vendendo minhas palestras? Campinas, que é uma metrópole brasileira que não é capital, que tem PIB de capital, Sim. há 20 anos atrás ela tinha um monte de imobiliária e concessionária. Imobiliária é um monte de corretor de imóvel, concessionária de carro, vendedor de carro, de pátio. Então naquela época, B2C no varejo, era a época que tinha mais vendedores. O que eu fiz? Eu saí das empresas, eu comecei a dar aula no Senac e falei... Começaram a me contratar para palestra, é lógico que eu ganhava proporcionalmente. Falei, mas quem que são os caras mesmo? Na época era o Marins, Lair Ribeiro, Maurício Góes, Otton Barros, Max Geringer, a safra, a primeira, né? Eu comecei a assistir palestra de todos eles e ser rato deles, rato de livro. Sim. Naquela hora de autógrafo do livro, falei, eu quero ser um palestrante, o que eu tenho que fazer? Eu me
apropriei das dicas deles, Alfredo Rocha também. Só que eu não me acomodei. O que esses caras têm que eu não tenho? Comecei a estudar, comecei a fazer curso, etc. E comecei devagarinho a crescer. E aí eu bati na porta dessas imobiliárias e concessionárias, falei o seguinte, ó, tá aqui meu cartãozinho feito em gráfica rápida. Não tinha site, não tinha... Sim. Tinha um site sim, osucesso.com. .com ainda. Bom, hein, www.osucesso.com. O nome da minha empresa hoje é Oficina do Sucesso, Treinamento e Consultoria Limitada. Só me empresta 20 minutos da sua reunião matinal. Mas eu não tenho dinheiro, não tô te pedindo dinheiro. Eu ia dar naqueles 20 minutos um exercício para os vendedores que já foi validado nas empresas que eu trabalhei. Eu sabia que ia dar retorno. E eu falei, ó, se der retorno, a minha segunda vinda, aí o meu valor é tanto. Foi assim que eu comecei da palestra. Aí. Começando, entre aspas, trabalhando Claro. de graça, mas com uma estratégia. Um mindset lá na frente. Exato. Hoje a moçada não quer. Não quer. Já quer, fez um curso, já quer ganhar 10, 15. Para, cara. E infelizmente existem aí palestrantes dando cursos para ensinar outros palestrantes, só que eles não falam. Eles não falam. Isso que eu gosto de falar dos meus cursos. A vida não é fácil, como palestrante. Primeiro emocional, porque vai ter equilíbrio e desequilíbrio gigante, você vai estar longe da sua família. E eles não falam que o começo é difícil, tá assim de palestrante. Como o meu amigo Teva fala, lá do Sul, parceiro meu. Ele fala o seguinte, tá assim de palestrante que você faz assim, a árvore cai. Ele só não se machuca porque eles caem em cima dos coach. Então eles não se machucam por causa disso. Tá assim, cara. Tem muito, cara. Claro que, assim, em toda profissão, se a gente mudar isso aí pra médico, vai dar na mesma. Tem o médico que Advogado. salvou e tem o médico que é meia boca. Tem o advogado, tem Arquiteto. o policial, tem o arquiteto, tem a agência, tem o produtor, tem o cantor. Então, a gente fala das profissões que estão mais perto da gente, mas em qualquer profissão tem aqueles profissionais que são melhores e aqueles que são medianos para medíocres. Tem que estudar. Eu não sou palestrante. Eu estou no ramo de conhecimento. Então você que quer ser palestrante, esquece palestra. Você tem que estar no ramo de conhecimento. Se está no ramo de conhecimento, eu só vou parar para perguntar, tá estourando? Deve estar, sabe por quê? Porque a gente faz questão... Essa aí acho que é a Bruna, não é? Se eu não me engano. Se eu não me engano, a Bruna da Viola, se eu não me engano. A gente contratou, a gente tá fazendo aqui dentro do evento. E já começou o happy hour? Ou ela tá passando som. Mas se estourar, ele tá gostando de fazer a cabeça lá. Mas se estourar, não tem problema. Só vê se tá estourando aqui, ó, depois, cachoeira. Então o cara não pode deixar de parar de aprender, porque senão ele não consegue continuar palestrando, continuar dando aula, ele não consegue... O cara tem que se atualizar, né? Porça, o cara que entra no mercado de educação corporativa, ele é uma difusão ad eterno. Então, assim, palestrante, tudo bem, ele pode ter fama através de uma única palestra. Mas será que um cantor sobrevive através de uma única letra? Entendeu? Então, assim, poxa, por que eu contextualizo isso? Eu desenvolvi ao longo desses 20 anos 4 métodos. O meu carro-chefe, que é o método PANFA, que é de vendas, que eu fui contratado onde estou aqui, no Hilton, em São José do Rio Preto, para capacitar a Bayer Kanda. O que é PANFA? Prospecção, atendimento, negociação, fechamento e acompanhamento. É um funil de vendas que eu capacito. O PANFA inteiro tem 40 horas. Então eu chego a vender através de uma universidade corporativa, o PANFA. Então o cara que quer me contratar, eu tenho uma produtora também em Campinas, que é a TV do Vendedor. Então o cara me contrata, ele vai investir, eu faço tudo gravado para ele, ele assina um contrato ad eterno para ele os direitos do PANFA. Eu fiz on demand, fiz sob encomenda para ele, customizado para ele. Eu tenho um outro método que é de liderança, que é o método LEVA, que é o Bora Brilhar Líder, só focando para gestores e líderes. Eu formo líderes e capacito os que já são. Tem um outro de oratória, eu ensino como falar público. Que legal! O de oratória eu trabalho a dicção, linguagem corporal, argumentação de ideias e autoconfiança. E eu tenho o último que é o método Motiva, que é de comportamento. Então, são 4 métodos. Para desenvolver esses 4 métodos, eu tive que estudar. Estudar pra muito. caramba! Porra. E continuo estudando. Então, se você quer viver da educação corporativa, você é uma esponja, cara. Você tem que sempre trazer...
Hoje dá pra gente prospectar através do chat GPT. O que era isso lá no passado? Lá atrás. Não entendeu? existia. Então eu tenho que falar a língua do mercado. Eu tenho livros. Pô, eu tô escrevendo o meu 7º livro, Porça. 7º já? 7º livro. Todos pra liderança, todos pra vendas. Esses 4 métodos que eu criei. Então quatro. tem alguns que são para vendas, para neurovendas, né? Eu sou PhD em neuromarketing, que é a neurociência. É mesmo, cara? Lá na FCU. Que legal. O pós-doutorado foi a neurociência. 100% das vendas acontecem pela emoção. O vendedor não sabe, mas a venda é emocional. Total, E a compra também é. Discordo, professor, porque eu fui vender para o engenheiro, ele é analítico, geração abscissa e coordenada, X e Y, ele faz cálculo, legal. E se ele não for com a tua cara? Não comprou. Você pode ser técnico, Boa. é o emocional. Até no Ótimo exemplo. Até no Ótimo tete a tete que a gente estava falando aqui, é a inteligência emocional, né? Até estava contextualizando com você, falando assim, eu tenho dificuldade nisso, eu preciso trabalhar, Porça, de saber lidar com alguns estrelinhas. Isso é o André, com 50 anos dele, que precisa trabalhar o emocional dele. Porque eu não gosto de arrogância, não gosto de exagero, mas é emoção. Então, além dos métodos, além dos livros, a gente hoje trabalha dentro das empresas, principalmente capacitando vendedores, gestores e empresários nesses 4 métodos, sobre vendas, liderança, comportamento e comunicação, que é oratória. 90% das consultorias do planeta, conforme o Sebrae/ONU detectou, acontece justamente por falta ou excesso de comunicação dentro das empresas. Uhum. Então a oratória, a comunicação, quando você trabalha bem isso, o cara vira um avião. Cara, muito... Ó, daria pra gente ficar aqui mais uns 2 ou 3 episódios. Só que esse homem, ele tem que ainda agora, daqui a 10 minutos, entrar numa aula que vai pro Brasil, pro mundo, vai pra todo mundo, passar o conteúdo dele lá, passar aqui, participar aqui com o cliente, que tem um outro pedaço de um coquetel de boas-vindas, gravou o podcast, agenda lotada, meu amigo, só posso te agradecer pelo seu tempo. Porça, eu só Você tenho... vir aqui compartilhar tua sabedoria, que daria horas. Muito obrigado por ter aceito o convite, foi um prazer bater esse papo contigo. Cara, eu só tenho a lhe agradecer. Se eu tô aqui é porque os iguais se atraem. É verdade. Isso viu? Se você falou tudo isso de mim, é porque eu verdade. também, olha, gente, se vocês daí do outro lado da telinha estão precisando realmente de um cara para você não cometer erros desnecessários para desenvolver seus eventos, bate na... Eu só não sei se vai conseguir agenda, mas bate na porta do homem. Olha lá, ó, everyday evento, meu irmão. A camisa do homem já fala tudo. Porça, mais uma vez. Obrigado uma vez. Obrigado, viu? Sucesso pra gente Tamo aí amanhã. junto. Vamos arrebentar. Quebrar Obrigado. tudo. Bora. Valeu. Bora brilhar.